Olha aqui, pessoal, ao vivo, 75 dólares de lucro, o que dá mais ou menos aí 390 reais. E dá para fazer isso daqui todo dia. 390 reais vezes 30 dias dá mais ou menos aí 11 mil reais de lucro operando no Bitcoin dentro do mercado futuros. E nesse vídeo, meu amigo, eu vou mostrar com você o passo a passo a estratégia que eu uso para operar no mercado futuros. E uma estratégia simples e fácil. Então nesse vídeo eu vou entregar qual setup que eu uso para operar dentro do mercado futuros, que nem você tá vendo aqui, ó, ao vivo, 76 reais não, dólares de lucro. Isso com a banca de 100 dólares, o que dá mais ou menos 500 reais. E aí muita gente vai falar, Henrique, mas eu não tenho 100 dólares de banca, eu não tenho 500 reais. Meu amigo, você pode fazer isso aqui com 10 dólares. Se eu tivesse com 10 dólares aqui, eu estaria lucrando mais ou menos 7,5 dólares, o que dá mais ou menos 39 reais aí de lucro. Então você pode também começar com pouquíssimo dinheiro, 39 reais vezes 30 dias, bora lá ver quanto é que você lucraria fazendo isso todo dia. 1.171 reais, o que é mais de um salário, meu amigo. E eu não gastei mais de 5 minutos aqui pra olhar o gráfico do Bitcoin e entender como fazer isso daqui. Nesse vídeo eu vou entregar para você a minha top estratégia, meu setup para operar no mercado futuros de maneira simples, sem precisar usar 300 indicadores, sem precisar ter um gráfico todo desenhado com um monte de linha, isso e aquilo. Gente, quando eu vi isso daqui, quando eu era iniciante e vi isso daqui, eu ficava perdido. Então mesmo você que é iniciante, você não vai precisar de nada disso, meu amigo. Um gráfico assim quase limpo, eu vou te ensinar como é que eu opero no mercado futuros e vou te mostrar o passo a passo. Então fica no vídeo e bora pra cima. Pessoal, só uma coisa muito importante. Nos últimos 3 meses, eu gastei mais de 10 mil reais comprando cursos de como operar em criptomoedas. E eu gastei tudo isso para descobrir que coisas simples funcionam. E uma coisa bem básica que eu vou mostrar com vocês, esses 5 passos aqui são o suficiente. E bom, eu vou te mostrar isso de graça e a única coisa que eu te peço, meu amigo, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a chegar nos 10 mil inscritos aí. E se quiser me acompanhar, né, me segue lá no Instagram, que lá eu sempre posto alguma operação ou outra que eu tô fazendo e sempre mostro um pouco mais da minha rotina. Nos últimos meses eu gastei muito dinheiro com curso. E em qual curso eu aprendi isso daqui? Eu aprendi isso aqui no curso do Segredos do Bitcoin do Ronaldo Silva. Caso você queira ver ele depois também, eu vou deixar o link aqui embaixo. Observação, não tô ganhando R$1 para indicar esse curso, é porque ele realmente é muito bom e ele foi uma ótima base para eu aprender a fazer tudo isso daqui. Então, bora lá. Como é que a gente opera no mercado futuros? Se você não conhece o mercado futuros, a gente opera tentando prever qual vai ser o próximo movimento do ativo, se ele vai subir ou se ele vai descer. E bora lá. Você pode começar com 100 dólares, eu não recomendo porque se 100 dólares para você for muita coisa, começa com menos, começa com 10 dólares. Se você quiser começar com 10 dólares, tudo bem, começa com 10 que é o valor mínimo, ou você pode usar o simulador da Binance. A Binance tem um simulador também de mercado futuros, então caso você não tenha confiança para operar, você pode meio que simular ali com um dinheiro falso, com um dinheiro de mentira que eles colocam na sua conta para você tentar pegar o jeito. Mas meu amigo, isso daqui funcionou muito bem. Nas últimas semanas, eu basicamente não fui liquidado nenhuma vez aqui, eu acertei quase que todas as operações até agora. Então bora lá, qual o setup que eu vou usar para operar no futuros? Qual foi o setup que eu usei para acertar essa entrada aqui e lucrar 75%? Primeira coisa, a gente vai operar no Bitcoin. Henrique, pode ser em outro ativo? Pode, mas de preferência eu faço isso muito mais no Bitcoin. O Bitcoin, ele tende a respeitar muito mais o setup que eu uso, mas funciona também em outros ativos caso você queira fazer. Primeira coisa, né, é você abrir o gráfico do Bitcoin, não esse gráfico aqui cheio de coisa. Vou deixar o gráfico bonitinho, ó, gráfico liso, com nada. O primeiro passo da estratégia é você identificar qual a tendência do Bitcoin, para saber se você vai fazer um long, se você vai apostar na alta do Bitcoin ou se você vai apostar na queda do Bitcoin. Então o primeiro passo é identificar a tendência, ele está subindo, ele está descendo. Se ele estiver subindo, ele já está na correção ou ele vai corrigir? Então o primeiro passo é identificar em qual ponto o Bitcoin está, para saber se a gente vai entrar aqui apostando na queda ou se a gente vai entrar aqui apostando na alta. Caramba, esse gráfico ficou horrível, né? Nesse caso aqui, eu tô fazendo long, então eu apostei na alta do Bitcoin e eu meio que tinha quase certeza que o Bitcoin ia subir e eu vou te mostrar baseado em que eu fiz isso daqui. Então, primeira coisa, identificar a tendência para saber se a gente vai fazer um long, apostar na alta ou um short. Feito isso, beleza. Qual o segundo passo do setup? Alavancagem de 20 vezes. Como assim alavancagem de 20 vezes, Henrique? Dentro do mercado futuros, você tem chance de se alavancar no Bitcoin até 125 vezes. Então, se eu entrasse com 100 dólares aqui e colocasse, sei lá, 100 vezes, seria a mesma coisa de a gente estar entrando aí com 10 mil dólares. Só que, quando você alavanca 100 vezes, você precisa de 1% de variação contra a sua posição. Ou seja, eu entrei aqui, ó, nessa linha verde,
E se eu tivesse alavancado 100 vezes, eu seria liquidado, ó, aqui, ó, 1%. Eu teria sido liquidado, porque eu entrei mais ou menos aqui, ó. Eu entrei mais ou menos aqui, nesse ponto aqui. E se você tá alavancado 100 vezes, é 1% de variação para você ser liquidado. Não recomendo, principalmente que é iniciante, você começar com essa alavancagem muito alta. Então, 20% é uma alavancagem muito segura e bate muito bem com a minha estratégia. E eu vou te mostrar por quê. Para você ser liquidado com 20%, por isso ele tem que descer mais ou menos 5%. Então, isso daí no Bitcoin é uma variação um pouco grande. Em altcoins, isso acontece, sei lá, em 2 minutos. Por isso que eu prefiro no Bitcoin, porque é um pouco mais estável. E eu também coloco uma alavancagem um pouco mais segura. Então você que é iniciante pode colocar até menos, 10 vezes de alavancagem. Só que quanto menos você alavancar, menor o lucro, mas tudo bem, vai treinando essa estratégia aqui que funciona muito bem. Então segundo passo, alavancagem 20 vezes. Essa operação aqui foi alavancado 20 vezes. Ó, 78 dólares de lucro. Terceiro passo da estratégia que eu uso é usar apenas uma média móvel. Sim, pessoal, eu utilizo apenas uma média móvel e isso funciona muito bem no Bitcoin. Eu poderia colocar outros indicadores, que nem RSI, isso e aquilo, mas fazer um price action, você analisar o preço ali do ativo e uma média móvel, isso é mais que o suficiente para você tomar alguma decisão para ver se você vai entrar ou não. Então nada de usar 300 indicadores para ver se vai entrar no ativo. É claro que quanto mais confluências, quanto mais coisas que afirmam a nossa posição, melhor. Mas se você é iniciante, meu amigo, eu não quero que você fique confuso. Eu quero que você entenda o básico e que o básico funciona. E olha o que eu falei. Eu gastei mais de 10 mil reais comprando o curso. Comprei comprei muito curso. Eu vou nem mostrar aqui pra você quanto curso eu comprei, pra entender que só isso daqui funciona. Então, usa a média móvel de 20 períodos. Henrique, como é que eu adiciono a média móvel de 20 períodos? Ó, gráfico do Bitcoin. Você vem aqui em indicadores, média móvel exponencial, isso no site do TradingView. Então, você coloca aqui média móvel exponencial, vai aparecer uma linhazinha aqui. Você vem aqui, configuração, período, você coloca 20. Estilo, tipo assim, preferência minha, isso não faz diferença. Mas eu costumo deixar ela verdinha, assim. Eu gosto dela verde e gosto dela um pouquinho mais grossa. Colocou a média móvel de 20 períodos? Beleza. Isso é um excelente gatilho de entrada pra gente, porque a média móvel, ela é muito forte. É um indicador muito forte, eu sempre uso ela como gatilho de entrada. É claro que também tenho outros, mas é um dos meus preferidos desse meu setup aqui. Colocou a média móvel de 20 períodos? Beleza, Henrique? Qual o próximo passo aí para saber se você vai entrar no Bitcoin apostando na alta ou na queda para você fazer o seu long ou o seu short aí, ó, quase 80 dólares, ó, quase 80 dólares. Pessoal, eu tô fazendo isso aqui com 100 dólares porque eu tô brincando ainda no mercado futuros. É claro que quando eu trabalhar um pouco mais, eu arrisco entrar com um pouco mais de dinheiro, tipo com 1.000 dólares. E aí, meu amigo, se eu tivesse com 1.000 dólares nessa operação, eu estaria com mais ou menos 790 dólares o que daria mais ou menos 4 mil reais aí. E sim, dá pra fazer isso aqui todo dia. Porém, eu não me sinto tão confiante aí de colocar uma quantia tão alta, por mais que a estratégia seja boa. E aí vem uma coisa muito importante que é gerenciamento. Não coloca o dinheiro aqui que você não pode. Então, 5 mil reais pra mim faz um pouco de falta nesse momento se eu perder isso tipo em minutos. Porque é claro que a gente tem que estar ciente que a gente tem muita chance de ganhar aqui, mas é um mercado de renda variável. Ele também pode ir contra a nossa posição e a gente pode ser liquidado, beleza? Então, média móvel de 20 períodos, gráfico de 1 hora, alavancagem 20 vezes para reduzir as nossas chances de ser liquidado. E aí, beleza. Como é que a gente vai usar a média móvel? E uma observação, olhando no gráfico diário. Por quê? Vou te mostrar agora como é que você usa a média móvel de 20 períodos, como é que eu uso para ter isso como um gatilho de entrada no mercado futuros dentro da Binance. Seguinte, pessoal, a média móvel de 20 períodos, ela funciona muito como um suporte e como uma resistência. Então, se o preço estiver acima, se o candle estiver acima, ela vai funcionar como suporte. E se o preço estiver abaixo da média móvel, dessa linha verde aqui, ó, ela vai funcionar como resistência. Como assim? A média móvel de 20 períodos é a média dos 20 últimos candles. Ela também nos ajuda a identificar a tendência. Então, se o preço ele estiver fazendo um pivô de alta aqui, ó, um topo e um fundo acima da média, a gente está em alta. Então, é por isso que é muito bom identificar a tendência. Basicamente, eu utilizo a média móvel de 20 períodos como um suporte móvel. Porque observa aqui nesse momento no Bitcoin. No momento que o preço aqui ele passou por baixo da média móvel, ele entrou em tendência de baixa. E aí quando ele entrou em tendência de baixa, a gente vê que o preço ele chega perto da média e volta. Então o preço ficando abaixo vai ser uma forte resistência. E nesse momento aqui, a gente observa que a média de 20 períodos ela está funcionando que nem um suporte. Então observa isso daqui, ó. O preço subiu para cima da média, tocou aqui embaixo, subiu de novo. Subiu um pouquinho, desceu, subiu de novo, desceu, tocou aqui embaixo,
subiu. Então a gente percebe que toda vez que o preço ele chega perto da média móvel de 20 períodos, ele tende a subir. Então basicamente a nossa média móvel aqui, ela está funcionando que nem um suporte para o nosso preço. E a tendência do preço é andar junto da média. E toda vez que o preço ele se afastar muito da média móvel, observa aqui, ó. Deixa eu traçar aqui para você que é melhor, né? Ó, o preço estava aqui, passou por cima, se afastou demais da média, tende a voltar. Voltou, tocou, subiu. Qual foi o meu gatilho de entrada aqui nesse trade usando a média móvel? Eu estava observando que o preço ele estava subindo muito, ele estava muito afastado da média. E outra coisa também, né? Se você entende o básico de suporte e resistência, deixa eu colocar uma linha vermelha. A gente vê que aqui na casa dos 50 mil dólares, que é um número muito psicológico aí para traders, ele tem uma resistência muito forte. Então observei que o preço ele estava subindo muito, ele estava chegando perto da resistência de 50 mil dólares e estava muito afastado da média. Quando o preço tende a afastar demais, eu só esperei a correção. Então eu fiquei acompanhando o gráfico do Bitcoin até o ponto que eu vi que o Bitcoin ia encostar aqui na média. E olha o que aconteceu. O preço encostou na média, ele subiu. Mas eu vou apagar esse candle aqui, eu vou mostrar para você em mais detalhes como eu fiz isso daqui. Porque a gente não vai usar o gráfico diário para operar. O gráfico diário, ele mostra para a gente qual a tendência primária. E é muito importante a gente observar aqui como está o gráfico diário, como está o preço em relação à média. Por quê? E a gente vai procurar o suporte mais próximo do preço. E aí, beleza. Como eu vi que o preço estava subindo demais aqui, o que eu esperei? Eu esperei o preço tocar na média. Então, quando o preço estava aqui em cima, eu fui observando, vendo a correção aqui do Bitcoin, até o Bitcoin chegar aqui próximo da média no gráfico diário. Quando o Bitcoin chegou mais ou menos aqui, eu não consegui comprar aqui no fundo. É muito difícil, tem que ficar o dia todo aqui olhando. Ou colocar um alerta no celular. Mas, ó, vou mostrar com vocês qual foi o preço de entrada que eu fiz. Eu entrei aqui a 47 mil dólares 311. Bora procurar aqui onde é 47 mil dólares 311. Deixa eu colocar uma linha tracejada verde, que eu prefiro assim. Qual foi o preço de entrada? 47.311. 47 mil... Ó, não vou conseguir colocar certinho aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. 47.345 foi mais ou menos aqui. Então, nesse momento aqui, eu vi que no gráfico diário, eu vi que o preço ele estava se aproximando muito da média. Então, eu entrei aqui nos 47.311. Eu procurei o ponto mais próximo aqui entre o preço e a média. O essencial era ter entrado aqui, ó, nos 46.300, mas eu entrei aqui nos 47.311. Porque é muito importante colocar a alavancagem de 20 vezes. Porque se eu tivesse colocado de 50 vezes ou de 100 vezes... Ó, o preço ele desceu mais 1%, 2% até encontrar a média. Como eu me alavanquei 20 vezes, o meu stop ficou em 5%. O que seria aqui por baixo da média móvel, e a gente viu que o preço em nenhum momento ele chegou a romper a média móvel para baixo. E aí qual o próximo passo depois que você entendeu isso daqui? Pessoal, espero que não esteja ficando muito complicado. Se quiserem eu trago de um jeito um pouco mais explicativo e didático. Se tiver gente iniciante, depois eu faço vídeo para iniciante. Mas seguinte, quarto passo que você tem que fazer, que eu fiz aqui nesse trade, que eu faço sempre que eu vejo ali o movimento do Bitcoin, foi trocar para o gráfico de 1 hora. Então botei o gráfico de 1 hora. Isso estando ciente que a minha média móvel no gráfico de um dia, ela ia encostar com o preço mais ou menos aqui, ó. Deixa eu colocar uma linha verde. O preço ia encontrar com a média, eu tinha noção que ele ia encontrar mais ou menos aqui. Então, olhando o gráfico no olho, você vai saber. Mais ou menos aqui nos 47 mil dólares, 46.500. Eu tenho noção que mais ou menos aqui, ó, 46, mais ou menos aqui o preço iria encontrar com a média. Então, eu estava procurando ali a oportunidade de entrada mais próxima disso daqui. E aí você tem que trocar, o quarto passo é o quê? Troca para o gráfico de 1 hora e a gente vai procurar o suporte ali mais próximo para nos auxiliar. Bom, e aqui tá meio que o segredo para a gente entrar num trade um pouco mais seguro. A gente tinha uma confluência que mostrava para a gente que o Bitcoin ia subir, que era o preço chegando perto da média móvel, e a gente tinha um suporte aqui, ó, um suporte aqui nos 46 mil dólares. Então, eu entrei mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, nesse candlezinho aqui. Henrique, por que você não entrou aqui embaixo? Porque eu vi o preço puxando muito para cima, eu pensei, caramba, não é possível que o preço nem vai encostar na média e vai subir. Então eu fiquei com um pouco de receio do preço daqui, ó, desse candle aqui subir para cima. Não, Henrique, subir para baixo. E eu entrei aqui mesmo, ó, nos 47,35. Mesmo assim, ele lateralizou um pouco, formou um suporte aqui, ó, quantos toques teve aqui. E aí vem a importância da alavancagem pequena que eu falei para vocês. Eu entrei aqui
porque eu achei que o preço ia subir, só que ele desceu e ele continuou testando o suporte que fica aqui, ó. Esse suporte ele tá tanto no gráfico maior quanto no gráfico menor. Então se eu tivesse com uma alavancagem aí de 50 ou 100 vezes, eu teria sido liquidado, entendeu? Então é por isso que a alavancagem de 20 vezes é importante. Então mesmo eu fiquei um período negativo aqui, eu fiquei mais ou menos um dia aí inteiro, o Bitcoin chegou, ficou aqui, então eu fiquei tipo 10, 20 dólares negativos e tudo bem, né? Porque eu só seria liquidado com 20%. E um ponto chave disso tudo aqui é que se a gente colocar no gráfico diário, voltar pro gráfico diário, você vê que mesmo eu entrando ali, ó, num ponto que, pô, dava para ter entrado melhor, dava para ter esperado o preço descer um pouco mais, mesmo eu sendo um pouco antecipado, entrando aqui em cima, olha aqui embaixo, meu preço de liquidação, para eu perder a operação, o preço teria que bater 44 mil dólares 339. Ó, marca aí, 44 mil dólares 339. Ou seja, eu só seria liquidado se o Bitcoin viesse para cá. Ó, 44.300. Vou colocar uma linha vermelha para você identificar. Então, apenas aqui, nessa linha vermelha, eu seria liquidado. O que, ó, olha o quanto isso está abaixo da média móvel. E você observa no gráfico o quanto o preço do Bitcoin ele está respeitando a média. Ele subiu, tocou. Ele não rompe a média. Ó, aqui deu uma pequena rompida que acho que não foi nem 0,5%. Foi nem 0,5% isso aqui, ó, 1%. Rompeu 1%. Então, meu preço de liquidação ele estava abaixo da média móvel. Ele estava abaixo do suporte. E para eu ser liquidado aqui, o Bitcoin ele teria que reverter o preço nesse momento. E aí vem aquele ponto importante, ponto 1, que era identificar a tendência. O Bitcoin ele acabou de entrar em tendência de alta, o preço não vai reverter para baixo. Quer dizer, poderia? Poderia. É um mercado de alto risco. Mas você percebeu o quão assertivo a operação ficou usando todos esses fatores que eu mostrei para você? Então, bora voltar para o setup aqui, gráfico de 1 hora. Vem o quinto passo aqui que é muito importante, que é a nossa proteção, que é o stop da operação. O stop da minha operação, ela sempre vai ficar abaixo da média móvel e do suporte no gráfico diário. Então, eu peguei o gráfico diário, eu entrei mais ou menos aqui, né, 47.300. O meu stop, ele estava inicialmente aqui, ó, nos 45.800. Eu coloquei mais ou menos uns 2% abaixo do suporte e abaixo da média móvel. Esse setup aqui, ele é fortíssimo. E eu paguei muito caro para aprender isso aqui. Então, cara, se você tá aqui até agora, se inscreve no canal, pô. Olha quanto de informação eu te dei. Olha o quanto eu te ajudei. Nesse momento no Bitcoin, ó, tô com 73 dólares. E qual foi o lance? Eu poderia encerrar a posição agora, pegar 73 dólares, mas o preço do Bitcoin vai subir. E eu vou continuar subindo o meu stop. Então, o meu stop inicialmente, ele estava mais ou menos aqui, ó, em 45.500. Então, você colocando o seu stop abaixo da média móvel do gráfico diário e abaixo do suporte do gráfico diário, você vai estar protegido, muito protegido. Lembrando que tudo isso graças à nossa alavancagem, que não foi tão alta. Então, à medida que o preço foi subindo, eu fui subindo o meu stop da operação. Ó. Agora, nesse momento, o stop está em 48.200, que é um preço acima do que eu entrei. Ou seja, se o preço descer e eu for estopado, eu vou ser estopado no lucro. Enquanto o Bitcoin estiver subindo, eu vou subindo o valor do meu stop. Então, até eu ser liquidado. Bitcoin vai subindo, eu vou subindo o stop junto com a operação para lucrar o máximo possível. Então, minha meta aqui é mais ou menos pegar ali os 50 mil dólares, só que se o Bitcoin ultrapassar 50 mil, eu vou continuar subindo, e assim eu garanto um lucro aí de mais ou menos ali, ó, 75, 100 dólares todo dia, o que no final do mês dá mais de 10 mil reais. E nos próximos meses eu vou fazer isso com muito mais dinheiro, com tipo 1.000 dólares. Então, tô mostrando para vocês com valor pequeno, mas pessoal, qualquer valor que você fizer, acima de 10 dólares, é claro, é lucro. Então você pode começar com 10 dólares e fazer pelo menos 1.000 reais por mês. Coisas que, tipo assim, analisando o gráfico do Bitcoin, eu não levei mais de 5 minutos para achar isso daqui. E sem precisar de um monte de indicador, de RSI, disso e aquilo. É claro que é muito importante, mas nesse setup aqui para futuros, eu não uso ele. Então, quando chegar a 100 dólares aqui, eu estopo minha operação. E se você quer ver mais operações e coisas do tipo, ó, vai lá no meu Instagram e me segue. Uma observação muito importante é que, tipo assim, sobre gerenciamento, se você lucrou, Henrique, tô no lucro. Lucrei e encerrei a operação. Tira o lucro da sua conta do futuros e continua operando com um valor fixo. Porque, ou uma coisa que eu esqueci de falar, né? Eu tô na modalidade cross. Então, se eu for estopado, todo o dinheiro da banca aqui ia embora. Eu não tava na isolada. Por que no cross? No cross, para aumentar ainda mais a nossa margem de liquidação. Nesse momento, tá 72 dólares aqui.
o nosso lucro. E bom, eu espero ter ajudado você nesse vídeo. Meu nome é Henrique, eu te vejo no próximo vídeo.